Olá a todos, tudo bem? Me chamo Thiago Alves, sou engenheiro civil, especialista em gestão. Hoje no canal da Solucione nós vamos começar uma série de vídeos falando um pouco de gestão de obras, desde a parte de ferramentas, métodos e conceitos mundialmente conhecidos. Antes de iniciar o nosso primeiro vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar as novidades da Solucione. Então, para iniciar uma gestão, quais são as etapas fundamentais para gerenciar de uma forma eficiente e eficaz uma obra? Nós sabemos que o ciclo perfeito de gestão ela consiste em planejar, controlar e monitorar e, consequentemente, analisar as informações, dados e indicadores pós-obras. Mas o vídeo de hoje a gente vai estar conversando por onde a gente começa num processo de gestão. Então, antes de planejar, nós temos que preparar o processo. Tá, mas Thiago, o que seria preparar esse processo? Então, não adianta você iniciar um planejamento de uma obra, fazendo a planilha orçamentária, que é planejar o custo, fazendo um cronograma, que é o planejamento de prazo, principalmente a parte de qualidade, se você não preparar o processo. Essa preparação do processo consiste em quê? Consiste em ter uma estratégia formada da obra, que você conversando com o seu cliente, você precisa de uma forma estratégica saber quais são os objetivos que ele pretende dessa obra e as metas que ele tem, a meta de prazo, a meta de custos, quanto que ele tem para desembolsar de uma forma mensal, quais são os recursos e principalmente quais são os objetivos dele nessa gestão. Se você não conhecer os objetivos e metas, o seu planejamento vai se tornar ineficiente. Mas por que ineficiente? Então, basicamente, se você fazer uma planilha orçamentária e não conhecer a meta de gasto do seu cliente, provavelmente ele não vai ter recurso suficiente para entregar a obra. E também, qual é a meta que ele tem de entregar essa obra, certo? Dentro das premissas de um planejamento, a gente vai estar daí organizando dentro da meta que ele pretende entregar a obra, colocando os melhores recursos de mão de obra de uma forma mais ágil. Então, o primeiro passo dessa preparação de processo é ter os objetivos e metas. Em seguida, é muito interessante você conhecer o escopo da obra. O escopo da obra ele é fundamentado pelo projeto, com as suas especificações e o que o cliente deseja nessa obra. Quando você gerencia a obra, você gerencia com base num escopo. O que seria o escopo? O que a obra vai ser executada? Ela vai estar sendo executada de um método convencional, um método tecnológico, um steel frame ou convencional? Qual o tipo de fundação aplicada naquela obra? Qual é o tipo de parede aplicada ou revestimento? Você vai conhecer, vamos dizer assim, o escopo da obra, porque você gerencia com base no escopo. Quando chegar durante a construção civil e esse escopo estiver diferente, a gestão está totalmente ineficiente em relação ao que você preparou o processo. Quando você conhece o escopo, você vai para o próximo passo, que é conhecer os stakeholders. Então não adianta você fazer uma planilha orçamentária e não conhecer quem vai executar essa obra de mão de obra, desde a parte pedreiro, encanador, eletricista. Mas por que isso? Porque quando você conhece esses stakeholders antes de iniciar o planejamento, você conhece a produtividade dele, quais são as premissas e restrições que ele vai executar. Porque tem pedreiro que executa com argamassa industrializada e tem pedreiro que não executa com argamassa industrializada. Dá um exemplo. O seu planejamento vai ficar diferente. Então não adianta fazer um planejamento engessado de custo, uma planilha orçamentária, só para dizer que você tem um planejamento. Você vai tornar ineficiente. Quando você conhece os stakeholders na preparação do processo e define ele antes com o seu cliente, a obra vai ter um planejamento mais assertivo. E fazendo isso, você consegue conhecer o plano estratégico da obra de uma forma mais fundamentada para iniciar, propriamente dito, o planejamento. Isso tudo também consiste em avaliar os projetos de uma forma qualitativa, se não falta informação, se a empresa que você definiu que vai executar tem informação suficiente nesses projetos, solicitar essas informações e você daí finalizou a preparação do processo. Agora você pode iniciar o planejamento da obra propriamente dito. Então a dica de hoje foi isso.
A preparação do processo é muito fundamental para planejar e os próximos vídeos a gente vai estar falando um pouco de planejamento e outras etapas da gestão. Eu espero que todos gostaram dessa primeira dica. Não esquece de se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas novidades e dar um like no nosso vídeo. Muito obrigado a todos!